diz o ditado, tal pai, tal filho. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Eu sou Elier Malvoro e você está no canal Além do Véu. E voltamos com os vídeos de sábado, onde contamos carinhosamente a história sobre o menino Jesus. E hoje, como vamos falar de José e Maria, resolvi gravar o vídeo aqui em Nazaré. Não, mas eu não estou em Israel. Essa imagem aqui eu tirei do Google Maps e pelas indicações do livro de Urântia, a casa de Jesus deve ser por perto aqui, depois da esquina, se o meu cálculo estiver certo. Meus irmãos, não tem como falar da infância de Jesus sem antes falar um pouco sobre a história dos seus pais biológicos e a razão pela qual a família de José e Maria fosse selecionada para ser a família desse filho de Deus em Urântia. Após o estudo sobre as condições dos mundos segregados, preparado pelos Melquisedeques em conselho com Gabriel, Micael, que todos já sabem que é o nome de Jesus nos registros celestiais, finalmente escolheu Urântia como o planeta onde cumpriria a sua última autortoga. Depois que Micael se decidiu, Gabriel fez uma visita pessoal a Urântia. E como resultado do seu estudo dos grupos humanos e da sua pesquisa das características espirituais, intelectuais, raciais e geográficas do mundo e dos seus povos, ele decidiu que os hebreus possuíam aquelas vantagens relativas que garantiriam a sua seleção como a raça para a autortoga de Micael. Então, já decidida que seria feita a escolha de uma família judaica, Gabriel destacou a comissão familiar dos 12, selecionada dentre as mais elevadas personalidades desse universo, e a despachou para Urântia com a missão de efetuar uma investigação sobre as famílias judaicas. Quando essa comissão terminou seus trabalhos, Gabriel estava presente em Urântia e recebeu um informe que designava 3 casais com a perspectiva de poderem ser, na opinião dessa comissão, as famílias igualmente mais favoráveis a receber Micael. Dos 3 casais apontados, a escolha pessoal de Gabriel recaiu sobre José e Maria. José, o pai humano de Jesus, era um hebreu entre os hebreus, embora trazendo muitos traços hereditários não judeus, que vinham sendo adicionados à sua árvore genealógica de tempos em tempos pela linhagem feminina dos seus progenitores. A linhagem ancestral do pai de Jesus remontava aos dias de Abraão. Davi e Salomão não estavam na linha direta dos antepassados de José. Nem a linhagem de José ia diretamente até Adão. Os ancestrais imediatos de José eram trabalhadores em artefatos, construtores, carpinteiros, pedreiros e forjadores. Mesmo José era carpinteiro e mais tarde foi um empreiteiro. A sua família pertencia a uma longa e ilustre linhagem notável de gente comum, acentuada aqui e ali pelo aparecimento de indivíduos incomuns que se haviam distinguido de algum modo e que estiveram ligados à evolução da religião em Urântia. Maria, a mãe terrena de Jesus, era descendente de uma longa linhagem de ancestrais singulares que abrangia várias das mulheres mais notáveis da história das raças de Urântia. Embora Maria fosse uma mulher comum para a sua geração, ela contava entre os seus antepassados com mulheres bem conhecidas como Anão, Tamar, Ruth, Betsaba, Ansiê, Cloá, Eva, Enta e Rata. A linhagem dos ancestrais de Maria, como a de José, era caracterizada pela predominância de indivíduos fortes, mais comuns, e na qual despontavam aqui e ali várias personalidades destacadas na marcha da civilização e da evolução progressiva da religião. Do ponto de vista racial, não seria próprio considerar Maria como judia. Na cultura e na crença, ela era judia, mas pelos dons hereditários, era mais uma composição de sangue sírio, hitita, fenício, grego e egípcio, de modo que a sua herança racial era mais genérica do que a de José. De todos os casais que viviam na Palestina por volta da época da autortoga projetada de Micael, José e Maria possuíam a combinação ideal de parentescos raciais abertos e de dons de personalidades acima do normal. O plano de Micael era aparecer na Terra como um homem comum, de modo tal que as pessoas comuns o entendessem e o recebessem. É por isso que Gabriel havia selecionado pessoas como José e Maria para tornarem-se os progenitores de Jesus. José era um homem de maneira suave, extremamente consciente e de todos os modos fiel às convenções e práticas religiosas do seu povo. Ele falava pouco, mas pensava muito. A condição sofrida do povo judeu causava a José muita tristeza. Na sua juventude, entre os seus 8 irmãos e irmãs, ele havia sido muito alegre, mas nos primeiros anos da sua vida de casado, ele esteve sujeito a períodos de um leve desencorajamento espiritual. Essas manifestações do seu temperamento foram bastante atenuadas um pouco antes da sua morte prematura, depois que a situação econômica da sua família melhorou, por causa do seu progresso quando passou de carpinteiro à posição de um próspero empreiteiro.
Pessoal, infelizmente José veio a falecer quando Jesus tinha entre seus 13 e 14 anos. E isso acabou colocando uma carga muito pesada no ombro do nosso Mestre Jesus. Mas isso é uma história para outro vídeo, ok? O temperamento de Maria era completamente oposto ao do marido. Ela geralmente era alegre, muito raramente ficava abatida e possuía uma disposição sempre ensolarada. Maria permitia-se dar livre e frequente vazão à expressão dos seus sentimentos e emoções, e nunca se sentia afligida, até a morte súbita de José. E mal se recuperar desse choque, teve de enfrentar as ansiedades e perplexidades que se lançaram sobre ela por causa da carreira extraordinária do seu filho mais velho, que se desenrolou muito rapidamente diante do seu olhar atônito. Mas durante toda essa experiência inusitada, Maria manteve-se calma, corajosa e bastante sábia no seu relacionamento com o seu estranho e pouco compreendido primogênito e com os irmãos e irmãs ainda vivos dele. Muito da doçura especial de Jesus e da sua compreensão compassiva da natureza humana, ele herdara do seu pai. O dom de ser um grande mestre e a sua imensa capacidade de indignar-se por retidão, ele herdara da sua mãe. Nas relações emocionais ao meio ambiente, na sua vida de adulto, Jesus era também como seu pai, meditativo e adorador, o que algumas vezes deixava transparecer tristeza, mas mais frequentemente ele conduzia-se de maneira otimista e com a disposição determinada da sua mãe. No conjunto, a tendência era que o temperamento de Maria dominasse a carreira do Filho Divino durante o seu crescimento e nos passos decisivos da sua carreira adulta. Jesus era uma mistura de traços dos seus pais em algumas atitudes, em outras demonstrava mais as características de um deles do que as de outro. De José, Jesus tinha educação estrita nos usos dos cerimoniais judeus e o conhecimento excepcional das escrituras dos hebreus. Já de Maria, ele trazia um ponto de vista mais amplo da vida religiosa e um conceito mais liberal da liberdade espiritual pessoal. As famílias de ambos, José e Maria, eram bem instruídas para a sua época. José e Maria foram educados muito acima da média, considerando a situação social deles. José era um homem de muito pensar e Maria era uma mulher planejadora, dotada de adaptabilidade e prática na execução imediata das coisas. José era moreno de olhos negros e Maria era tipo quase louro de olhos castanhos. Se José tivesse vivido mais, teria se tornado sem dúvida um crente firme na missão do seu filho mais velho. Já Maria alternava-se ora acreditando, ora duvidando, sempre grandemente influenciada pela posição tomada pelos seus outros filhos e pela dos seus amigos e parentes, mas sempre era fortificada na sua atitude final, pela memória da aparição de Gabriel a ela, imediatamente depois que a criança fora concebida. Maria era uma hábil tecelã e de uma habilidade acima da média na maioria das artes caseiras da época. Era uma boa dona de casa e muito caprichosa no forno. Tanto José quanto Maria eram bons educadores e cuidaram para que seus filhos fossem bem versados nos ensinamentos da época. Quando ainda rapaz, José tinha sido empregado do pai de Maria no trabalho de construir uma extensão da sua casa. E foi quando Maria trouxe a José um copo de água durante a refeição do meio-dia que realmente aqueles dois, que estavam destinados a ser os pais de Jesus, começaram a fazer a corte um ao outro. José e Maria casaram-se de acordo com os costumes judeus, na casa de Maria, nas proximidades de Nazaré, quando José tinha 21 anos de idade. Esse casamento concluiu um noivado normal, que durou quase 2 anos. Pouco depois, eles mudaram-se para a casa de Nazaré, que havia sido construída por José com a ajuda de 2 dos seus irmãos. A casa situava-se ao pé de uma elevação que dominava de modo encantador a paisagem do campo. Nessa casa, que foi especialmente preparada, esses jovens pais, na expectativa de dar as boas-vindas ao menino prometido, não sabiam que aquele evento memorável para todo o universo estava para acontecer enquanto eles estavam fora de casa, lá em Belém, na Judéia. A maioria da família de José converteu-se no ensinamento de Jesus, mas pouquíssimas das pessoas de Maria acreditaram nele antes que ele partisse desse mundo. José inclinava-se mais para o conceito espiritual de um Messias esperado, mas Maria e a sua família, especialmente o seu pai, ativeram-se a ideia de que o Messias era um libertador temporal, um governador político. Os ancestrais de Maria haviam se identificado com as atividades dos macabeus, ainda recente naqueles tempos. José apegou-se vigorosamente ao ponto de vista oriental ou babilônico da religião judaica. Maria inclinava-se fortemente para a interpretação ocidental ou helenista mais liberal e aberta da lei e dos profetas. A casa de Jesus não ficava longe do alto da colina, na parte norte de Nazaré, a uma certa distância da nascente da água da cidade, que era na parte leste. A família de Jesus morava nos arredores da cidade e isso facilitou para ele, posteriormente, as suas caminhadas no campo
e as subidas à montanha próxima, a mais alta de todas, na parte sul da Galileia, exceto pela cadeia do Monte Tabor e o Monte Naim, que tinha aproximadamente a mesma altitude. A casa deles localizava-se um pouco ao sul e a leste da parte sul do promontório desse monte, e a meio caminho entre a base dessa elevação e a estrada que vai de Nazaré a Caná. Foi usando esses parâmetros meio confusos que eu tirei essa foto aqui, que eu fui lá no Google Maps e peguei essa foto. Tomara que eu tenha chegado perto lá da casa de Jesus. Além de subir o monte, o passeio favorito de Jesus era seguir uma trilha estreita que serpenteava desde a base da montanha, indo na direção nordeste, até um ponto onde se juntava a estrada de Séforis. A casa de José e Maria era feita toda de estrutura de preda. Essa preda me persegue, meu Deus do céu. A casa de Jesus e Maria era feita toda de estrutura de pedra e tinha um cômodo com um teto plano e uma construção adjacente para abrigar os animais. A mobília consistia de uma mesa baixa de pedra, utensílios de barro, pratos e potes de pedra, um tear, uma lamparina, vários bancos pequenos e esteiras para dormir sobre o chão de pedra. No quintal ao fundo, perto do anexo dos animais, ficava o abrigo que protegia o forno e o moinho para moer os grãos. Eram necessárias 2 pessoas para operar esse tipo de moinho, uma para provê-lo de grãos e outra para moer. Quando ainda menino, Jesus muitas vezes cuidava de dosar os grãos no moinho, enquanto a sua mãe girava o moedor. Mais tarde, quando a família cresceu, eles se agrupariam todos em volta da mesa de pedra, que foi aumentada para desfrutar das refeições, servindo-se do alimento em um prato comum ou potiche. Durante o inverno, na refeição noturna, a mesa estaria iluminada por uma lâmpada pequena e achatada de terracota, cheia de óleo de oliva. José construiu uma outra acomodação, um quarto grande, que era usado como carpintaria durante o dia e como quarto durante a noite. E finalmente, numa certa tarde, por volta do cair do sol, antes que José tivesse retornado ao lar, Gabriel aparece a Maria, ao lado de uma mesa baixa de pedra. E depois que ela se recompôs, ele disse: venho a pedido daquele que é o meu mestre, a quem tu irás amar e nutrir. A ti, Maria, trago alegres novas e anuncio que a concepção em ti foi ordenada pelos céus, e que no tempo devido tu te tornarás a mãe de um filho. Tu o chamarás Joshua, e ele irá inaugurar o reino do céu na terra entre os homens. Lembrando que estou fazendo apenas um resumão da história, mas se você quer conhecer a história completa, acesse o site que está aqui embaixo na descrição, www.alemdovéu.info, e faça o download do livro de Urântia gratuitamente. No próximo sábado continuaremos contando a história da infância de Jesus. Não perca! E se você gostou desse vídeo e quer ajudar a propagar a mensagem do livro de Urântia, não se esqueça de dar aquele joinha clicando aqui embaixo no botão gostei. E se você não gostou desse vídeo, fatalmente você já não deve estar mais assistindo esse vídeo, não deve estar ouvindo o que eu estou falando, porque já desligou o vídeo há muito tempo. Ah, também não se esqueça de se inscrever no canal clicando aqui embaixo para acompanhar os próximos vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você acompanhou o vídeo até agora, você é um guerreiro, porque esse vídeo deve ter passado de mais de 10 minutos. Só que pense numa coisa, vale a pena acompanhar o vídeo até o final, porque a história é boa. Falar sobre Jesus Cristo é maravilhoso, ok? Fique com Deus e até o próximo.